Olá, bom dia para você que nos acompanha pela programação da Band Amazonas. Na manhã desta terça-feira começa o Band Cidade, primeira edição, trazendo as principais notícias do dia para você. Aproveita e participa com a gente através das nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. É só digitar Band Amazonas para ficar sabendo das notícias do dia e também bastidores da nossa programação. Você também pode enviar a sua sugestão de pauta para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. A gente já começa essa edição falando que a OAB Amazonas, que apoia a acusação de Augusto Sotero, apresenta laudo técnico sobre do Wilson Filho. Imagens foram analisadas pelo perito Ricardo Molina, que já atuou em casos nacionais e internacionais. As imagens foram analisadas segundo a segundo. Cada detalhe da noite em que o advogado foi minuciosamente examinado. A partir do laudo elaborado pelo perito, a acusação aponta que o delegado Gustavo Sotero não agiu em legítima defesa. Ele leva um murro e por se achar que por ser delegado ele tem direito de matar alguém. Então ele não estava mais se defendendo. Ele vem para atacar, para... Então você mexeu com a pessoa errada e eu vou te matar. E desfere cinco, todos os projéteis eram em direção ao Wilson. E o Wilson, como qualquer vítima, corre, tenta se desvencilhar. Segundo o perito, desde o primeiro tiro, após o soco dado por Wilson em Sotero, o ex-delegado atira várias vezes contra a vítima. Pelas imagens das câmeras de segurança analisadas pelo assistente técnico, ele afirma que Sotero caçou Wilson pela boate com intenção de matar. Ricardo Molina é conhecido nacionalmente pela atuação em processos de grande repercussão. Chegou a trabalhar na defesa do ex-presidente Temer e no assassinato do tesoureiro do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Dessa vez, foi chamado pelo corpo jurídico para tirar todas as dúvidas sobre o caso. A partir das imagens de mais de 20 câmeras de segurança que estavam posicionadas na casa de shows na noite da morte do advogado Wilson Filho, o perito Ricardo Molina conseguiu ver passo a passo de todos os envolvidos no caso. E com a ajuda dessa análise, ele chegou a várias conclusões. O Wilson não ataca o Sotero, porque ele também não é louco, o outro está com uma arma na mão. As imagens foram analisadas segundo a segundo. Cada detalhe da noite em que o advogado Wilson Filho morreu foi minuciosamente examinado. A partir do laudo elaborado pelo perito, a acusação aponta que o delegado Gustavo Sotero não agiu em legítima defesa. Ele leva um murro e por se achar que por ser delegado ele tem direito de matar alguém. Então ele não estava mais se defendendo. Ele vem para atacar, para... O quê? Levou um murro, então você mexeu com a pessoa errada e eu vou te matar. E desfere cinco, todos os projéteis eram em direção ao Wilson. E o Wilson, como qualquer vítima, corre, tenta se desvencilhar. Segundo o perito, desde o primeiro tiro, após o soco dado por Wilson em Sotero, o ex-delegado atira várias vezes contra a vítima. E a nossa equipe também conversou com o advogado de defesa de Sotero, Gustavo Sotero, que conta a versão dele de legítima defesa, ou seja, matou para não morrer. O criminalista Cláudio Daledoni Júnior recebeu nossa equipe em seu escritório nesse fim de semana para esclarecer detalhes de como a defesa pretende agir diante do tribunal do júri durante o julgamento do delegado Gustavo de Castro Sotero, que acontece nesta terça-feira. De homicídio triplamente qualificado que teve como vítima o advogado Wilson Justo Filho. O crime aconteceu na noite do dia 25 de novembro de 2017 em uma casa de show na zona oeste de Manaus. A defesa do acusado afirma que Sotero reagiu em legítima defesa após o advogado ter desferido um soco. A expectativa da defesa é de que seja reconhecido o estado de defesa que o delegado se apresentava naquele momento e, por conta disso, disparou. Disparou porque foi severamente agredido, disparou porque teve
que manter a sua arma, reter a sua arma, de uma tentativa dela ser arrebatada pelo advogado. E o que nós esperamos é ouvir as testemunhas, ouvir os peritos, debater esta causa para que ele tenha reconhecida a inocência dele. Ele agiu em autodefesa. Daledoni declara que as versões sobre o homicídio do advogado foram orquestradas por um grupo poderoso que atua na Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas e que há diferenças na visão da OAB entre quem morre e quem mata. Está claro, o que existe é uma forma massiva da Ordem dos Advogados do Brasil, de uma maneira absolutamente estranha, enveredar para defender a saga acusatória sem precedentes, buscar uma condenação, uma antecipação de condenação de Gustavo Sotero. Mas, claramente, a OAB defende a atitude criminosa de Wilson Justo Filho, que atacou um delegado de polícia e que, se não bastasse ter atacado o delegado de polícia, ainda tentou. Sotero leva um violento murro no rosto. E comprovar isso? As imagens comprovam. Gustavo Sotero leva um violento murro no rosto e a alegação de Fabíola é de que ela estava sendo importunada por ele, visualmente. Foi isso que aconteceu. No vídeo do depoimento da esposa de Wilson, Fabíola Oliveira à polícia, ela relata que o marido estava ingerindo uma bebida com alto teor alcoólico. Estava, né? O que ele estava bebendo? Era Scovix. Cerveja. Cerveja. A senhora estava bebendo? Sim. Além disso, Fabíola diz ainda que não conhecia o delegado e que não foi vítima de assédio naquela noite. Depois, vendo o vídeo, que eu percebo ele olhando para mim. Por isso que deixou isso irritado. Mas o réu não chegou a ter algum contato com a senhora? Contato? Pegar cabelo, puxar braço? Não. Essas coisas que tem gente que faz? Não. O assassinato de Wilson Justo foi de grande repercussão na cidade. Após o crime, as imagens viralizaram na internet e a opinião pública ficou dividida. A defesa levará ao júri a versão de que o delegado matou para não morrer. Uma repercussão provocada por um grupo poderoso de advogados que nitidamente estava em campanha pela OAB, estava em campanha por outra coisa. Fizeram disso um palanque. Buscaram aí, de todas as formas, as luzes da ribalta, os holofotes. Uma coisa é opinião pública, a outra é opinião publicada. Que seja feita a justiça nesses 3 dias. O que a sociedade precisa é de justiça. E nem sempre quem recebe um disparo de arma de fogo pode ganhar o beneplácito total da sua inocência. E numa história dessa não há vencidos e nem vencedores, nem anjos e nem demônios. Tudo é dor e desespero. Esperamos e vamos lutar por justiça. E a justiça é o reconhecimento da inocência de Gustavo Sotero. Bom, agora a gente troca de assunto para falar que a temporada de cruzeiros de 2019 e 2020 vai contar com 16 navios aportando no estado. Segundo a Amazonas Tour, a temporada representa um aumento de 15,47% no número de turistas em comparação com a temporada passada. Neste período, vão desembarcar em Manaus e em Parintins um total de 20 mil visitantes entre passageiros e tripulantes. Na temporada anterior, durante a passagem de 15 transatlânticos, 17 mil turistas estiveram nas terras amazonenses e cerca de 11 milhões de reais foram injetados na economia. Agora a gente troca de assunto para falar que ter o próprio negócio é o sonho de muitos brasileiros. Mas só pensar aí nas etapas para abrir uma empresa, alguns já começam a ter pesadelos, com o objetivo de ajudar futuros empreendedores que ainda não sabem por onde começar. Nós convidamos aqui nos estúdios da Band Amazonas o Evanildo Pantoja, analista técnico do Sebrae. Seja muito bem-vindo ao Band Cidade, primeira edição. Bom dia para o senhor. Bom dia, Flávia. Obrigado pela oportunidade de falar. Agora, explica pra gente, abrir uma empresa, ou seja, empreender, é muito caro ou não? Não. Pelo contrário, hoje ficou bem mais simples. Hoje a gente tem algumas categorias que a gente não tinha no passado, como, por exemplo, o microempreendedor individual, que vem facilitar bastante a vida de quem é o empreendedor, tentando tirar essas pessoas da informalidade e trazê-las para a formalidade. É um processo extremamente simples, só que tem algumas características, alguns limitadores. Ele é especificamente para quem fatura no máximo até R$ 81 mil por ano, que dá em torno de R$ 6.750 mês e que só pode ter no máximo um funcionário. Com 20 minutos você consegue abrir e está regularizado. Ou seja, é a pessoa e mais
ela já conta como... Não, a pessoa e mais um funcionário certo. registrado. Ele pode ter até um funcionário registrado. O que já é muito bom que não havia. E pagando uma taxa mínima. Quanto? Em torno de R$ 53,00, porque muda um pouco para comércio e para serviço. Porque o que é a base de cálculo do imposto que se paga, que na verdade é o DAS. É 5% do valor do salário mínimo e, no caso do comércio, R$ 1,00 de ICMS. No caso de serviço, é o 5% sobre o valor do salário mínimo, mais R$ 5,00 de ISS. Então, os dois ali, o comércio fica em torno de R$ 50,80 e 80 centavos. Mas esse valor, no caso, é por mês? Mensal. Sim. A grande parte desse valor vai para a questão da Previdência, que é para ele estar coberto pela Previdência, com todos os direitos e benefícios, como se ele fosse um profissional de carteira assinada. Licença maternidade, direito à maternidade, afastamento por acidente de trabalho, ele vai ficar recebendo. Olha só, que legal. Agora, por exemplo, assim, Flávia, eu quero comprar roupas de crianças para começar uma empresa. Então, assim, eu preciso primeiro ser um microempreendedor ou eu já tenho logo que começar com o nome da empresa, registrando? Qual é o primeiro passo nesse caso? O ideal é que você já comece dentro do que a gente considera como legalidade. Então, você pode já achar extremamente viável, digamos assim. O que a gente precisa ter um pouco de cuidado é nessa migração de sair do microempreendedor individual para uma microempresa. Porque como a gente tem um limitador de 6.750, a gente precisa entender que, por exemplo, se eu sair de 6.750 e para 7.500, pode ser que, dependendo da porque aí a gente já migra para uma outra classificação que é microempresa. Ou seja, você vai ser um microempreendedor não mais dentro do microempreendedor individual, mas um microempresário, digamos assim, empresário sociedade limitada ou empresário individual. Quem é microempresa? Quem fatura até 360 mil ano. Só que aí a gente já tem outras obrigações a cumprir. Você vai ter que ter o auxílio do contador, então vai ter que pagar mensalmente um contador, vai ter os impostos, que é ICM, pode estar enquadrado dentro... E esses custos aí no Exatamente, caso. Dependendo da... Para que eu perceba essa questão, eu preciso ter um plano de negócio, que é o que a gente, no geral, tem orientado as pessoas pode estar oferecendo, e aí que a gente convida as pessoas a participarem e procurar um pouco mais o Sebrae. A gente está em 6 municípios no interior, que é os municípios pobres, com quase todas as prefeituras onde a gente... Então, o empreendedor ele pode buscar a sala do empreendedor no seu município, que ele vai estar, de alguma forma, tendo acesso ao nosso conteúdo, que é o Sebrae. Olha só, que legal. Então, você aí de casa que acompanha agora cedinho o Banho de Cidade, primeira edição. Poxa vida, Flávia, eu quero mudar de vida, eu quero empreender. A gente pode dizer que não tem burocracia, o processo é simples. A gente pode dizer que a burocracia reduziu bastante, porque de alguma forma ainda existe algum processo a ser cumprido, né? Mas é significativo. E assim, é uma das coisas que as pessoas precisam conhecer melhor, porque infelizmente ou felizmente, no Brasil, a maior parte dos empreendedores eles são empreendedores por necessidade, não por oportunidade. As pessoas perderam o emprego, vai e se lança para ser o empreendedor. Só que, ao mesmo tempo, ele desconhece sobre os procedimentos, sobre, por exemplo, qual é o preço do produto que ele precisa colocar, qual é a estratégia de marketing para fazer o cliente saber quais são as despesas disso, o que ele tem que inserir no preço para que ele tenha lucro. E é essa assessoria que a gente percebe que cada vez mais a gente precisa estar alcançando essas pessoas para que elas entendam e tenham melhor sucesso nos seus empreendedores. As pessoas acabam pecando por isso. Existem estudos, inclusive, sobre isso, que em média, infelizmente, 60% das empresas fecham antes dos primeiros 2 anos. E dessas empresas que fecham, em torno de 70%, o grande problema é gestão. Olha Elas só. até tinham boas vendas, entendeu? Eram bem reconhecidas, mas a forma de gerir não era mais adequada. Exatamente. Que coisa, né? E aí a gente vê histórias, por exemplo, de profissionais extremamente competentes que acabam quebrando, porque eles sabem muito bem desenvolver atividade, mas não sabem gerenciar
a empresa. Olha só, inclusive o Sebrae tem todas essas orientações, é só comparecer à sede do Sebrae, que fica ali na área central da cidade. Evanildo Pantoja, analista técnico do Sebrae, eu quero agradecer a sua participação aqui no Band Cidade, primeira edição, para a gente falar cada vez mais de empreendedorismo, as portas estão abertas, certo, viu? E eu queria fazer um convite para as pessoas. Hoje a gente vai estar abrindo a Conferência Amazônica de Empreendedorismo e Inovação, vai ser no SESI Clube do Trabalhador, a partir das 13 horas, são 2 dias de programação, com uma extensa programação muito interessante, de 18 palestrantes. Então, as pessoas, a gente procurou fazer esse evento voltado por conta do mês da micro e da pequena empresa, que é outubro, e também da Semana Nacional do Crédito, que está acontecendo nessa semana. E aí a gente vai ter, quais são os grandes problemas que as empresas sofrem hoje? Questão de venda, como é que a gente consegue tentar vender mais, então a gente vai estar tratando sobre esse tema, sobre mídias sociais, que hoje é a principal ferramenta utilizada para alavancar as vendas, como acessar recurso, um dos principais problemas das empresas, que é a questão do acesso a capital de giro, acesso a investimento. Vai ter 4 grandes instituições no evento falando dessas linhas de crédito. Muita coisa interessante, muita né? coisa legal. Então a gente convida todo mundo que puder participar e ir até o SESI, Clube do Trabalhador. A gente está com um portal onde pode ser feitas as inscrições e também, Flávio, você falou, as pessoas que não tiverem acesso aí ao Sebrae, eles podem estar acessando a gente através do nosso portal. A gente tem uma gama de informação, facilidade, é só digitar ali quase no todas Sebrae. Gratuitas. Então, a gente Olha tem só. curso de empreender e empreender, ela já vai tendo uma noção dos principais conhecimentos que a gente precisa adquirir. Muita coisa. Olha... Eu que agradeço o espaço. Muito obrigada, tenha um bom dia. O Band Cidade vai para o breve intervalo e volta daqui a pouquinho com oportunidade de emprego para hoje. Olha só, a gente volta já já. Agora chegou o momento da gente falar de oportunidade de emprego. – 45 vagas disponíveis para esta terça-feira aqui em Manaus. Olha só, 2 vagas para borracheiro, 2 para auxiliar de açougue, 1 vaga para pizzaiolo, 1 vaga também para polidor automotivo, 1 vaga para gerente de vendas com experiência na área de vendas de serviços ou como gerente de banco. Também tem vagas disponíveis para garçom, vagas para cozinheiro à la carte com experiência e que tenha curso na área. Lembrando que a distribuição das senhas já começou logo cedo, às 7 horas da manhã, e o atendimento vai até às 3 da tarde. Lembrando que os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, carteira de trabalho e também comprovantes de residência e escolaridade. Agora a gente troca de assunto para falar que a Band Amazonas realiza nos dias 30 e 31 de outubro, ou seja, nessa semana, a partir das 5 da tarde, evento para falar de prevenção ao câncer de mama. Na área, oficinas de lenços e atrações locais que acontece lá no Milênio Shopping. Lembrando que eu vou estar por lá e eu espero te encontrar lá também, por isso que eu faço questão que nos assiste, eu garanto que vai ser bem legal. Afinal de contas, vamos falar de saúde e saúde da mulher. Agora vamos saber qual a previsão do tempo para hoje aqui em Manaus e também no interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol com aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros devem marcar entre 24 e 35 graus. Em Maués, dia ensolarado, com aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 24 e a máxima de 36 graus. Em Beruri, manhã de sol com aumento gradual de nuvens, pancadas isoladas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 24 e a máxima não deve ultrapassar os 35 graus. Em Coari, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 25 e a máxima não deve ultrapassar os 35 graus. E agora a gente fala de música aqui no Band Cidade, primeira edição, em plena terça-feira, assim, afinal de contas, vamos falar do projeto Síncope, que auxilia artista de cada região do Brasil em começo de carreira. E justamente sobre esse assunto, a gente conversa aqui com a Márgera Maquiné,
que é idealizadora do projeto, está à frente. Bom dia. Tudo bom? Seja sempre bem-vinda, tudo ótimo. Muito obrigada pela oportunidade de poder mostrar um pouco do nosso trabalho aqui no Band Cidade. Muito obrigada. É um prazer muito grande. Inicia com a gente aqui falando como é que funciona esse projeto, Marja. Então, o Projeto Síncope, na verdade, ele foi idealizado por mim, pela minha fonoaudióloga, né? E agora amiga pessoal também, e parceira de trabalho, a Tatiana Medeiros. E quando eu sou engenheira química de formação, e quando eu fiquei mudar de área, a gente pensou, você tem um cantor em cada pode fazer e tal, vamos fazer um pocket show. E aí depois as ideias foram surgindo e eu tive que colocar as ideias, resolveu registrar. E com esse projeto, muita esperança, assim, de conseguir mudar um pouco o cenário musical do país mesmo, sabe? Porque são cinco cantores, né? São 5 artistas, o projeto é um artista de cada região do país, né? Eu sou a Norte, e cada artista vai homenagear um artista de referência regional e um artista de referência ser homenageado, para a gente conseguir trazer bastante público e gerar ali a divulgação do artista regional a nível nacional, de cada cidade, e também a manutenção dos artistas que já têm existentes, né? Então, é mais ou menos isso. Olha assim. só, que legal. E você falou agora como o cenário, né, de cantores aqui do Amazonas. Como é que você avalia? Então, hoje, são poucos cantores que estão se desenvolvendo, pelo meu ver, tá? É porque, sim, como eu estou há 3 anos claro. fora do cenário musical amazonense, na verdade, essa é a primeira vez que eu estou entrando, porque eu tenho 9 meses de carreira apenas, né? São 9 meses de carreira que eu deixei dinheiro que eu me formei, mas eu estou trabalhando full time com a música. Sim. Então, são 9 meses. É muito cedo para eu dizer quem que eu acho que está indo bem ou quem que eu acho que não está, mas, assim, eu vejo que o cenário amazonense, ele carece muito de um boom, assim, de novas... né? Eu venho no Rio de Janeiro, eu vejo que acontecendo, em São Paulo tem muita coisa acontecendo, e eu voltei para Manaus depois de 3 anos, eu encontrei várias pessoas que continuam ainda fazendo as mesmas coisas, não sei, Há porém, uma desvalorização? eu senti um pouco, mas quando eu falo lá no Rio de Janeiro que eu sou do Amazonas, as pessoas conhecem a regionalidade. O nosso produto aqui, ele vende ali fora, né? E o produto do Nordeste, o produto de Goiás, o produto de Curitiba, eles vendem nas outras regiões do país. Então, por que não levar os cantores novos com essa regionalidade e mostrar nos outros estados, né? E é justamente essa a intenção do justamente aquelas pessoas que estão começando, talvez ali timidamente, como é que eu faço, o que eu devo fazer? Isso. Será que isso está certo? Será que não? Então o projeto, ele vem para fazer o auxílio nessas pessoas? Sim, e na verdade o projeto saiu desse desejo de que o novo artista ele consiga minimamente gerenciar a sua carreira. Hoje eu tenho uma equipe, né? Hoje eu tenho meu produtor fonográfico, eu tenho a minha fonoaudióloga, minha professora de canto, eu tenho a minha assessora de imprensa. Eu tô com uma equipe, mas até eu saber que eu precisava dessas equipes, eu não quero que isso aconteça com os outros cantores que estão começando, nem os cantores do nosso projeto, sabe? E o mais legal do projeto, na minha humilde opinião, é realmente que quando o cantor ele tem a capacidade mínima de poder mentorar um outro cantor, ou seja, ele vai escolher um outro cantor da sua região e vai passar pela nossa curadoria, a gente vai, né, avaliar se é isso que ele quer mesmo, tudo. Legal. E aí a gente vai mentorar o outro cantor e vai ensinar para ele, ajudar ele também a conseguir tudo que a gente tem conseguido. Isso é muito legal. Parabéns pela excelente... Parece que um quer ser melhor que o outro, Isso tem é bem uma se complicado. apresentando, mas eu não gosto da voz dela, tenta desmerecer, né? E no meio amazônico, esse projeto é extremamente importante, que é para fortalecer, unir todos vocês, cantores, Isso. profissionais, super bem valorizados, sim, agora. Então, Marja, olha só, microfone para você arrebentar e cantar pra gente aqui agora, pode ser? Sim. Então vamos lá. Eu tenho a minha música, né? O nome da minha música é Invade. Eu tô fazendo o pré-lançamento dela, fiz o pré-lançamento dela num show que eu fiz agora, no sábado. E a gente vai lançar essa música lá pelo dia 15. Legal. Se tudo der certo, estará nas plataformas digitais. Olha só, e tá aqui no Band Cidade, primeira Sim. edição. Então, vamos lá.
Você chegou por aqui, me dominou, tomou o café na cama, ao acordar sempre diz que me ama e vinho gamando em mim, juras de amor e promessas sem fim. Me trouxe costume com tua presença, meu corpo já tem seu sinal de nascença e vem. Mala e vem, divide da vida comigo na casa que agora é tua também. Teu corpo já se habituou, a vida contigo já tem outra cor e vem. Deixa que falem, vem, desfaz essa mala e invade meu bem. Correm os meses no calendário, sua cara amarrada não deixa entender. Eu saio na rua e visto qualquer coisa, não fica bom pra você. Passam os dias, cê passa do horário que a gente marcou de se ver. O jantar esfria, a cama vazia, uma noite e meia sem você. Sem você. Andar, 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 arará. Andar, 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 arará. Não sou mulher de viver de metade, sei que você gosta de meias verdades, então eu expulso você. Então vem, mala e vem, me invade, tudo na mala e vem. Deixa que falem, vem, me invade, meu bem. Aê, legal, parabéns. Muito obrigada. Parabéns. Agora a gente vai para o breve intervalo. O Band Cidade volta já já. Hoje é celebrada uma das invenções mais enriquecedoras do ser humano, o livro. Fonte de conhecimento capaz de transportar o leitor para os lugares mais espetaculares da imaginação humana. É que mesmo com o avanço da tecnologia, o livro não sai de moda não. Desde o Antigo Egito, o livro foi o principal meio de transmissão de conhecimento da humanidade. Além disso, ele é responsável por diversificar o vocabulário das pessoas. Hoje, 29 de outubro, é comemorado o Dia Nacional do Livro, uma das invenções mais enriquecedoras do ser humano, e até encontros de leitores são realizados para celebrar a data. De eu conhecer mais coisas, mas também eu conhecer outras pessoas. Então, eu criei laços muito fortes com outras pessoas que estão comigo na minha vida e a gente tá junto e sempre vivenciando essas questões do livro e além do livro. O Dia do Livro surgiu em homenagem à fundação da Biblioteca Nacional do Livro em 1810 pela coroa portuguesa. Na época, Dom João VI trouxe milhares de peças da Biblioteca Real de Portugal para o Brasil. Vale lembrar que o Brasil editou seus próprios livros ainda em 1808, quando foi criada a imprensa régia. De lá para cá, a paixão pelo livro se tornou muito comum em todas as regiões do país. A paixão pelo livro se tornou algo sério para essas mulheres. Elas formaram um grupo de leitoras amazonenses chamado Caboquinhas que Leem. Toda semana elas se reúnem em livrarias da cidade para compartilhar os conhecimentos adquiridos através da leitura. A nossa intenção é fortalecer o público leitor do Amazonas, né, principalmente de Manaus, e divulgar a literatura geral, mas com uma ênfase na literatura nacional. E o livro na minha vida é tudo. Me ajuda a sair da depressão, quando eu estou demais também. Me leva a outra dimensão. Mais um modelo com folhas de papel coladas ou costuradas que contém textos escritos no interior de uma capa estão dividindo o espaço com os e-books, que são aqueles arquivos computadorizados que se permitem baixar conteúdos escritos ou imagens em formato digital. Eu, particularmente, prefiro livro físico. Já li em alguns formatos digitais, mas a minha opinião pessoal é livro físico. Sentir o contato lá do livro na sua mão, passar a página com seus dedos, sentir o livro realmente. Diante do avanço dessa tecnologia, esse casal resolveu empreender através das redes sociais, usando como artifício aquilo que eles mais gostam de fazer, ler livros.
A gente começou com um blog para escrever textos maiores, porque no Instagram, por mais que seja uma mídia excelente, acessível, que todo mundo tá ali na mão e pode ver a hora que quiser, e as pessoas começaram a exigir outras mídias, sabe? A gente viu que o blog já não estava mais dando tanto retorno, daí a gente resolveu parar com ele e focar no YouTube, que está começando a crescer agora, com os nossos vídeos periódicos, né? E aí eu queria levar, de alguma forma, a leitura para as pessoas, porque eu já tinha bastante livros, só que livro parado é conhecimento parado. Então, eu decidi alugar por valores acessíveis, de R$5, R$8. E aí a pessoa ela pode me encontrar pelo Instagram. Os livros continuam maravilhando gerações com contos fantásticos e registrando os principais acontecimentos da história da humanidade. E ainda sobre o Dia do Livro, literatura, a gente recebe aqui nos estúdios da Band Amazonas, elas, as caboquinhas que leem. Tudo bem? Ana Rita Cunha, integrante desse grupo, seja bem-vinda ao Band Cidade, primeira edição. Bom dia. Bom dia, obrigada. Explica pra gente como é que funciona esse projeto. Vocês ficam ali no telefone, no grupo de vocês, como é que é? Então, basicamente é isso. A gente se encontrou em alguns outros grupos literários, assim, de autoras, de fora realmente de Manaus. Dentro, a gente entrava no grupo e acabava encontrando outras pessoas daqui, e aquele momento que você achava que era uma leitora sozinha foi acabando e começamos a nos unir, nos juntar, e hoje nosso grupo, graças a Deus, é um grupo bem grande e bem participativo de todas as atividades que a gente propõe. Olha só, e vocês dão sugestões de obras, né? Vocês fazem ali resenhas, críticas, como é que é? Sim, a gente assim, tem o Clube do Livro, que é um encontro mensal basicamente para a literatura nacional. Essa autora disponibiliza o e-book através de uma plataforma digital. A gente faz a leitura e se reúne para discutir, para incentivar realmente a leitura e não ter desculpa de não dá, enfim. Em média, assim, por ano, vocês acabam lendo quantas obras? Isso varia, né? Tem nós temos umas caboquinhas bem devoradoras mesmo, aquelas que leem naquela faixa bem, assim, exagerada mesmo, de 200 a 300 livros por ano. Uau! E tem aquelas outras mais, que tem, assim, são calma, ou não tem muito tempo para ler, não tem muita disponibilidade. Geralmente, quais são as obras? Mas geralmente é assim, menos de 50 livros ninguém lê. As leitoras não leem menos do que isso. Olha que legal! E assim, a gente lê bastante romance, mas assim, o grupo é bastante eclético, a gente tem meninas que leem de tudo, fantasia, distopia, terror, todo mundo, assim, elas variam realmente a leitura. Olha só que legal, inclusive tem algumas fotos aqui, a produção inclusive já pode ir colocando aqui ao longo da nossa conversa, não tem problema não, afinal de contas estamos falando de leitura. Olha só, vocês têm ali aquela opção de gostar mais de contos de fada, romance, não tem essa... Sim, não, basicamente assim, hoje a gente está voltado mais pro livro nacional, né? Assim, para as autoras nacionais, que a gente sempre tem aquela ideia de que só o livro internacional que é bom, só o que vem de fora que é bom. Exato. E aí as caboquinhas realmente resolveram vestir a camisa do romance nacional. Então hoje os nossos encontros mensais são com livros de romances nacionais. Mas é assim, a gente lê o do clube, né, que é o livro do romance nacional, e cada uma lê o resto das leituras que curte mesmo. Agora, caboquinhas que leem, também tem os caboquinhos ou não? Na verdade, só as mulheres? Na verdade, assim, o grupo é 99,9% feminino, né? Certo. A única exceção é o rapaz que apareceu no vídeo, que é o Mike, que como o Mike começou com a gente, assim, desde o início, a gente fazia os encontros, ele acompanhava, então nos reunimos, conversamos e achamos que não teria problema ele participar, mas ele é o único no grupo das caboquinhas. Inclusive, temos aqui algumas obras suas, né, Ana Rita Cunha? Sim. Olha só, isso aí é a sua obra de romance? Isso aqui é o meu primeiro trabalho. Olha. Na verdade, é uma duologia, né? São 2 livros, um complementa o outro. E foi meu primeiro trabalho, eu comecei a escrever ele no ano de 2014, finalizei ele em 2015 e tive, graças a Deus, a oportunidade de lançar ele na Bienal do Livro em 2016, lá em São Paulo. Assim, foi muito legal, foi muito bacana
E a partir de lá eu continuei escrevendo, mas aí só na plataforma digital, realmente, só em livros digitais. Hoje, graças a Deus, eu já conto com 10 obras publicadas na Amazon, que é uma plataforma digital. Olha só, agora sim, entre livro físico e ali no telefone, no tablet, no computador, qual que você prefere? Não vale falar os dois, não. Ou é um ou é outro. Não, eu prefiro o livro físico, né? Tanto que como a gente diz, né? Tenho 200 livros para ler, mas acabo comprando mais um porque eu não resisto. Então, e você é daquelas que, por exemplo, marca, risca ou não? Porque tem gente, olha só, ela é uma das que não gosta. O livro é sagrado. Às vezes nem o nome, assim, eu tenho dó de escrever o nome no livro, entendeu? Mas assim, eu gosto de registrar. Sempre coloco o nominho, a data que li, eu gosto bastante, acho bem legal. Agora, Ana Rita, explica pra gente a cultura. Na tua avaliação, estamos ali em tempos digitais, tudo tá no telefone, tudo tá ali no tablet. A cultura nossa, a gente pode dizer que estamos lendo mais ou ainda não? Assim, a minha experiência literária é muito grande, porque eu leio assim desde que eu aprendi a ler. Então, assim, eu sempre fui muito, muito devoradora de livros. E, assim, conhecer outras pessoas que também gostam, que também estão inseridas nesse meu, vamos dizer assim, nesse meu hobby, que acabou virando um pouco de trabalho também, me fez ver que a gente lê mais, assim. As próprias meninas entraram no grupo, eu li um livro, 2 livros no mês. Nossa, agora depois de vocês eu leio 10, porque eu não resisto às indicações. Tipo, uma lê, entra no grupo e fala, gente, eu acabei de ler um livro, o livro diz isso, isso, isso. Aí fica todo mundo doido querendo ler o livro. Inclusive nos encontros a gente faz isso, a gente promove brincadeiras para incentivar, a gente recebe doações, todo mundo que tiver livro para doar para as Caboquinhas, a gente aceita de coração, a gente faz brincadeiras, doa esses livros, as meninas leem, aí voltam, a gente faz um videozinho, uma resenha para colocar no Instagram, né? E aí quem quiser seguir, @caboquinhasqueleem no Instagram, lá a gente tem vídeos indicativos, as próprias caboquinhas indicando uma leitura que fizeram. Ah, que legal. E a caboquinha mais nova, qual é a idade de vocês? Na verdade... A mais nova, no caso. Sim, assim, na verdade, hoje no grupo a gente não tem nenhuma menor de 18 anos, né? Todas são maiores de idade. Mas a gente está criando, inclusive, agora um evento extraordinário que a gente está pensando em fazer pelo menos 2 vezes por ano, que vão ser as mini caboquinhas, que é um evento voltado para os filhos dessas meninas que estão entrando nesse mundo literário, sendo incentivadas pelas mães e tudo. E aí a gente está querendo envolvê-las assim, mas não no grupo, né? No grupo a gente deixa para as meninas maiores de idade mesmo. E quando tiver esse envolvimento, volta aqui com a gente para a gente com mostrar. Certeza. Tá bom, Ana Rita? Muito obrigada, Muito obrigada pela tua participação aqui no Band Cidade. Obrigada pela oportunidade. As portas estão abertas sempre para a gente falar de educação. Muito obrigada. Agora a gente acompanha as informações do Brasil e do mundo com Kelly Abreu no Notícias da Redação. Olá, Flávia, um bom dia para você e a todos. Hoje começa o julgamento do delegado de Polícia Civil, Gustavo Sotero, que é acusado de atirar e matar o advogado Wilson de Lima Justo Filho e de 3 tentativas de homicídio em novembro de 2017. No julgamento, que está previsto para durar pelo menos 3 dias, estarão o perito legista Ricardo Molina, contratado pela Ordem dos Advogados do Brasil, e o advogado de defesa Cláudio Daledoni. E uma pesquisa do SPC Brasil revela que 47% das pessoas da chamada geração Z, que tem hoje de 18 a 25 anos, não faz controle de seus gastos. As justificativas para a falta de controle das finanças, falta de hábito ou disciplina e não ter rendimentos. Como dica, o SPC Brasil recomenda aos jovens colocar a vida financeira como prioridade. E atenção, há menos de uma semana para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, cerca de 1.200.000 participantes ainda não sabem onde farão a prova. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. Esses estudantes ainda não acessaram o cartão de confirmação da inscrição, que está disponível na página do estudante e no aplicativo do Enem, que pode ser baixado nas plataformas Apple Store e Google Play. Para o Notícias da Redação, Kelly Abreu.
Obrigada, Kelly, pelas informações. O Band Cidade fica por aqui, mas essa edição continua disponível na internet, na página da Band Amazonas no Facebook e no canal da Band Amazonas no site youtube.com. Para ficar por dentro da programação e bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Você também pode enviar a sua sugestão de reportagem com vídeos, fotos, mandar a sua opinião para o nosso número. O número é o 99205-1478. Para você, um ótimo dia e até amanhã.